Em 2020, uma postagem aparentemente comum aparece no Reddit, mas rapidamente fica claro que essa postagem está longe de ser comum. Ela sugere uma maneira para pessoas comuns obterem ganhos colossais enquanto fundos de hedge perdem bilhões. Tudo o que eles precisam fazer é investir nas ações de uma empresa em declínio. A internet se une, executando o plano com precisão, e logo os fundos de hedge começam a perder enormes quantias de dinheiro. Os pequenos parecem vencer, mas dias depois algo estranho acontece. O aplicativo de negociação mais popular, Robinhood, ironicamente proíbe a compra dessa ação. O mundo entra em caos, deixando uma única pergunta no ar: quem é o mestre dos fantoches puxando as cordas? O principal suspeito, Ken Griffin, e Ken Griffin é um mestre nesse jogo. Como líder de um dos fundos de hedge e formadores de mercado mais influentes do mundo, Ken Griffin pode manipular o mercado para lucrar bilhões sem sofrer consequências. Ken, você comanda a Citadel, um fundo de hedge de mais de 30 bilhões de dólares e também opera o maior formador de mercado do mundo. Mas como um único homem pode exercer tanto poder e influência, controlar o destino do mercado na casa dos bilhões? Para ser um dos grandes será necessário sacrifício. Para entender isso, precisamos voltar ao dia 15 de outubro de 1968 em Boca Raton, Flórida. O mercado quase nunca erra totalmente, e a história mostra pessoas mais inteligentes que ele que perderam todo o dinheiro. Nascido em um ambiente rico, Ken Griffin tem um objetivo: ganhar muito dinheiro. Com o domínio da International Business Machines Corp sobre a cidade, os computadores parecem ser o bilhete dourado. Então, ainda no ensino médio, ele aprende sozinho a se tornar um programador profissional. No segundo ano, já está administrando uma empresa de software educacional do próprio quarto. Sempre gostei de resolver problemas, e negócios tratam de atender às necessidades dos consumidores. No entanto, em 1986, Ken Griffin entra em Harvard com sonhos de conquistar Wall Street. Na era sombria da máquina de escrever, eu digitei cerca de 13 inscrições diferentes para faculdades. Você se inscreveu em 13 faculdades, aumentando suas chances de entrar em cada uma? Eu vou entrar em uma delas, espero que na melhor que eu conseguir. Aquisições alavancadas estão em alta, então ele decide ser banqueiro. Mas então ele se depara com algo, um artigo comum da Forbes que está prestes a mudar o rumo da sua vida. O artigo indica que as ações da rede de compras domiciliares estão supervalorizadas. Griffin concorda, então ele abre sua primeira conta em uma corretora e compra opções de venda. Mas enquanto vende as opções com entusiasmo, Griffin percebe algo: seu pagamento fica aquém do que ele esperava. Ele pede uma explicação ao seu corretor, que lhe fala sobre o spread entre compra e venda de Wall Street. Griffin fica frustrado porque seu lucro é menor e outra pessoa fica com ganhos sem risco. Griffin passa horas trancado na biblioteca, estudando teorias financeiras. Enquanto folheia o guia de ações da Standard & Poor's, um tesouro escondido chama sua atenção. Ken Griffin tropeça no mercado pouco conhecido de debêntures conversíveis ao comparar seus preços com os das ações. Ele percebe que algo está errado, pois as relações de preço não fazem sentido. Para entender a situação, ele liga para o escritório local da First Boston Corporation e recebe uma resposta inesperada. Eles admitem não recomendar essa estratégia aos clientes, mas a utilizam para lucrar. Durante as férias de verão, Griffin debate suas teorias de negociação sobre conversíveis com um amigo corretor enquanto expõe sua visão. Um ouvinte inesperado escuta a conversa deles em silêncio. E esse homem está prestes a mudar a vida de Ken Griffin. O homem é um aposentado rico chamado Saul Golkin. Depois de ouvir Griffin por 15 minutos, ele diz: Vou sair para almoçar, tenho 50. Griffin inicialmente se confunde, mas logo percebe que Golkin concordou em investir $50 mil. Com o apoio de Golkin, Griffin almeja mais alto.
Ele rapidamente arrecada 265 mil dólares para uma sociedade limitada chamada Fundo de Hedge Conversível número 1, que inclui investimento de sua avó. Tendo participado da captação de um fundo de capital de risco em Xangai, eu sei como é difícil conseguir que a própria avó seja uma sócia limitada. No entanto, não será fácil para Griffin, pois no outono de 1987, o mercado de ações estará à beira de um de seus crashes mais devastadores. E Ken Griffin vai se encontrar em uma corrida contra o tempo. Chamam de massacre de segunda-feira, a pior queda da história de Wall Street. Hoje, onda após onda de vendas atingiu o mercado de ações em um verdadeiro pânico, como dizem os profissionais. A notória Segunda-feira Negra de 1987 causa ondas de choque no mercado de ações em 19 de outubro. 1987, um dia marcado como a Segunda-feira Negra. O Dow caiu 22,6%. Nunca tinha acontecido antes, continua sendo a maior perda percentual em um só dia. E Ken Griffin precisa urgentemente de cotações de ações em tempo real para navegar pelo caos iminente. Para isso, ele precisa de uma antena parabólica. No entanto, há um problema. Harvard tem uma política rígida contra estudantes operando seus próprios negócios no campus, mas regras existem para serem quebradas. E Griffin não é de desistir facilmente. Ele convence as autoridades de que seu fundo, uma parceria da Flórida, é uma atividade fora do campus. Após a aprovação, Griffin instala uma antena parabólica fora da janela no terceiro andar e vence a tempo. A lenda é que você começou a negociar debêntures conversíveis no dormitório. Isso é verdade? Isso é verdade. Griffin, com seu fundo de investimentos e posições vendidas selecionadas, encara o mercado de frente. Enquanto o caos se desenrola, ele mantém os olhos atentos nas atualizações ao vivo em sua tela, esperando por cada mudança inesperada. E quando a poeira baixa, Griffin sai vitorioso. Enquanto outros gestores de fundos de hedge enfrentam perdas amplamente divulgadas, Griffin não só permanece ileso, como também obtém ganhos substanciais. À medida que as notícias sobre seu sucesso se espalham como fogo, a confiança nele dispara. Investidores apoiam sua visão financeira. Isso permite que Griffin arrecade impressionantes 750 mil dólares para seu próximo empreendimento, o segundo fundo hedge conversível, levantando novas rodadas rapidamente. Qualquer pessoa ambiciosa que queira aumentar seu patrimônio líquido deveria fazer isso. Com créditos suficientes para se formar mais cedo, ele pensa em se juntar ao prestigiado Fundo 3 de Palm Beach, mas acaba decidindo manter sua independência. Nesse período, Adams do 3 apresenta Frank Meyer, pioneiro dos fundos hedge e diretor da Glenwood Investment Corporation em Chicago. Meyer decide dar $1 milhão para Griffin. O que acontece em seguida é tão espetacular que chama a atenção do New York Times. Um retorno de 70% em um ano, Frank Meyer fica impressionado. No ano seguinte, ele ajuda Griffin a levantar 4 milhões e 600 mil dólares americanos para iniciar seu fundo de hedge. E isso marca o nascimento de um dos fundos de hedge mais lendários que o mundo já viu. Neste canal, todos sabemos como uma carreira em alta finança é desejada hoje, já que é um dos melhores caminhos para criar um grande fundo. E também é muito bem paga, mas a maioria dos candidatos é rejeitada durante a fase de inscrição todos os anos. O grupo de investimento Citadel dispara para o sucesso, adquirindo ativos problemáticos nos anos seguintes. Seus fundos tiveram retornos notáveis de 43% em 1991 e 40% em 1992. No início dos anos 2000, Ken Griffin funda a formadora de mercado Citadel Securities. É uma evolução apropriada para um homem que, antes frustrado pelo spread entre compra e venda de Wall Street corroendo seus lucros, agora lucra com os traders, assim como fazia quando era mais jovem. Então, em 2002, a tempestade perfeita acontece. O infame colapso da Enron. A Citadel aproveita esse momento de vulnerabilidade no mercado de energia, recrutando rapidamente uma equipe de ex-traders da Enron.
Em 2003, com apenas 34 anos, Ken Griffin conquista seu lugar como o membro mais jovem da Forbes 400, ostentando um patrimônio líquido de 650 milhões de dólares. O mundo está testemunhando a ascensão de um verdadeiro titã financeiro, mas escondido nas sombras espreita um iminente colapso do mercado, que ameaça levar a Citadel à beira do colapso. Nos anos 2000, os ativos da Citadel chegaram ao pico de 20 bilhões de dólares. No entanto, o ano de 2008 traz um dos maiores colapsos de mercado do mundo. Em meio à crise econômica, com o colapso do Bear Stearns e do Lehman Brothers, a Citadel enfrenta uma crise financeira quando os títulos conversíveis congelam e os ativos da Citadel despencam. Griffin toma uma medida drástica ao impor restrições impedindo que os investidores retirem seu dinheiro. A alavancagem excessiva só aumenta as perdas, com os dois maiores fundos caindo 55% até o final do ano. Muitos dos negócios em que estávamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, realmente aproveitaram o crescimento fenomenal do financiamento no atacado. Apesar das cicatrizes de 2008, uma estratégia secreta está prestes a tornar a Citadel uma força imparável, fora do alcance de qualquer um. Em 2018, a Citadel, sob a liderança de Ken Griffin, recruta uma equipe de cientistas e analistas brilhantes, com previsões meteorológicas que rivalizam com as dos profissionais. Essa jogada estratégica se torna um elemento crucial em seu plano ambicioso de expandir seu império de 54 bilhões de dólares para o vasto reino das commodities, indo de futuros a negociações físicas. Essa aposta audaciosa em matérias-primas logo vai dar frutos e tornar a Citadel o fundo de hedge mais poderoso que já existiu. Antes disso, Ken Griffin terá que enfrentar um de seus maiores inimigos, os usuários do Reddit. No centro dessa história está a GameStop, uma empresa que enfrenta uma queda em seu desempenho. Os fundos de hedge estavam esperando a GameStop falir. Por isso apostaram forte contra suas ações, esperando que caíssem a zero. Mesmo com as ações da GameStop caindo para $2,50, os fundos de hedge insistiram em manter suas posições vendidas em vez de encerrá-las. O que eles não perceberam é que a ganância deles resultaria em sua queda. Em uma postagem no Reddit intitulada Falindo Investidores Institucionais para Leigos, com destaque para a GameStop, o usuário do Reddit jogador 896 apresenta um plano. Se as ações da GameStop subirem, os fundos de hedge terão grandes perdas. Para usuários do Reddit, o risco cai e eles compram ações da GameStop para elevar o preço. A GameStop rapidamente se torna a ação mais negociada nos Estados Unidos. O valor das ações dispara em impressionantes 2.000%. Os fundos de hedge se encontram em uma situação cada vez mais crítica. Eles estão perdendo bilhões de dólares, enquanto as ações da GameStop disparam até $500. Para limitar perdas, fundos de hedge correm para recomprar ações da GameStop, o que intensifica ainda mais a rápida valorização dos papéis. Isso abre caminho para um short squeeze intenso, removendo bilhões de dólares dos portfólios dos fundos de hedge. O Melvin Capital enfrenta a situação tão crítica que precisa de um resgate de 2,75 bilhões de dólares da Citadel para sobreviver. Parece que os investidores de varejo saíram vitoriosos, mas o dia 28 de janeiro traz uma reviravolta repentina. O aplicativo de negociação Robinhood proíbe a compra de ações da GameStop, alegando falta de garantia como motivo. No entanto, muitos suspeitam do contrário e acusam Ken Griffin da Citadel Securities de estar envolvido nessa decisão. Acusações de manipulação de mercado repercutem no espectro político e levam a uma audiência no Congresso pelo Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, mas isso não é o fim da história. Durante o caos do short squeeze da GameStop, a Citadel Securities se envolve em polêmica sobre pagamento por fluxo de ordens com a Robinhood. Ken Griffin nega veementemente todas essas acusações, descartando-as como teorias da conspiração absurdas.
No entanto, esses obstáculos não o impedem, porque Ken Griffin vai capitalizar com a guerra na Ucrânia, acumulando impressionantes 16 bilhões em lucros em 2022. No caos do último ano, a agressão da Rússia contra a Ucrânia abalou profundamente os mercados. Isso gera preocupações sobre sanções e escassez de energia, enquanto os preços disparam em março e atingem níveis sem precedentes em agosto. A Citadel aproveita uma oportunidade de ouro, afinal, eles estão no ramo de commodities há mais de uma década, tendo contratado ex-traders da Enron em 2002. O outrora tranquilo mercado de gás ganha vida com o afrouxamento das restrições da Covid-19 e a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Essa imprevisibilidade, com os preços inicialmente disparando em março e depois atingindo níveis sem precedentes em agosto, criou inúmeras oportunidades para negociações lucrativas. A Citadel está bem posicionada para aproveitar essa situação. Especialistas da Citadel analisam facilmente o fornecimento de gás natural devido às grandes equipes de pesquisa. Eles também podem acessar vários preços do gás de diferentes locais nos Estados Unidos e além, que podem usar para negociar. Mas o verdadeiro desafio está em outro lugar. Eles precisam prever a quantidade exata de gás que as pessoas vão precisar. É aqui que a equipe de previsão do tempo deles entra em ação. Composta por especialistas em meteorologia equipados com computadores potentes, essa equipe é especializada em prever eventos climáticos como tempestades e ciclones tropicais. Eles entregam essas informações cruciais aos traders da Citadel. A experiência deles em negociações, aliada a essas previsões meteorológicas precisas, gera um lucro impressionante de bilhões para a empresa. Eles acumulam impressionantes 16 bilhões, derrubando a Bridgewater do topo para se tornar o fundo de hedge mais bem-sucedido da história. Ainda assim, enquanto o mundo financeiro se maravilha com o sucesso da Citadel, permanece a pergunta: quem realmente orquestrou a controvérsia da GameStop? Foi a mão de Ken Griffin agindo? E será que ele realmente faz seus bilhões através da manipulação do mercado? Ainda está em debate se Ken Griffin foi o mentor da saga da GameStop. A Citadel mantém sua inocência, afirmando que não violou nenhuma lei. Atualmente, a Securities and Exchange Commission está investigando a Citadel Securities por seu suposto envolvimento, com os resultados pendentes e acusações incertas. Mesmo assim, esse episódio levanta questões importantes sobre o poder das empresas de Wall Street em influenciar os preços das ações e a justiça dos mercados para investidores de varejo. Enquanto a resolução dessa saga permanece envolta em incerteza, uma figura está no centro dela: Ken Griffin. Seus motivos, ações e as consequências assustadoras deixam um impacto duradouro e perturbador no mundo financeiro. Isso nos deixa com perguntas persistentes sobre as dinâmicas de poder nos mercados financeiros modernos. E falando sobre mercados financeiros, não perca nosso documentário sobre o homem que decifrou os mercados financeiros e que faz os retornos de Warren Buffett parecerem coisa de amador.